Atividade de física, né? Sobre as linhas do campo magnético. O que são essas linhas? O campo magnético, ele vai ter o polo norte e o polo sul. Nós já vimos que o que prevalece é o quê? É o norte, né? Igual, é chamado de agulha magnética nos ímãs, né? Então, o que vai acontecer? Essas linhas, chamada indução, é onde o campo alcança. Então, o que vai acontecer? Ela vai sair do polo norte e vai para o polo sul, né? Norte e vai para o sul. Olha para vocês verem a setinha, ó. Todas estão nesse sentido. Então, o que está falando que acontece com as linhas? As linhas do campo magnético, ou linha de indução, são representadas pela tangente do vetor campo magnético naquela região do espaço. Então, isso quer dizer o quê? Que sai de um polo e vai o quê? Para o outro, né? Ou seja, a sua imantação, né? E o campo magnético, ele tem o quê? Uma corrente elétrica que passa por ele. Aqui, ó, é como se fosse uma circulando, né? Uma corrente. E para calcular, aqui, ó, a linha da indução, ela sempre vai o quê? Ficar circulando, né? Então, se você coloca uma corrente nesse circuito, o que vai acontecer? Como que vai ficar o campo magnético? Ele vai continuar o quê? A girar em torno dessa corrente, né? Então, qual vai ser a fórmula para você calcular? Então, o campo magnético será chamado pela letra B, né? O micro é uma constante e ela vai valer 4 vezes 10 a menos 7. O I é a corrente elétrica e o R é a distância do fio, né? No caso, vai ser chamado de raio. Então, esse é a fórmula para calcular o exercício, né? E quando tiver o comprimento e o número de voltas que vai dar nesse aparelho, aí nós vamos usar isso aqui, ó, N dividido por L, que é o comprimento, tá? Então, temos que tirar os dados para saber quais são qual a fórmula que vamos utilizar, né? Olha aqui para vocês verem como que fica, ó. Sai do polo norte e vai o quê? Para o polo sul, ó. As linhas de indução. Então, vamos à primeira atividade. Calcule a intensidade do campo magnético produzido por um fio condutor retilíneo. Então, calcule a intensidade do campo. Então, nós não temos a letra B. Percorrido por uma corrente elétrica. Corrente é o I. Quanto vai valer? 0,5. A uma distância de 50 centímetros. 50 centímetros, nós vamos ter que transformar o quê? Em metros. Então, basta dividir por 100. 50 dividido por 100 vai dar o quê? 0,5, né? Então, substituindo, não tem o campo. Qual que é a constante? 4π vezes 10 a menos 7, vezes a corrente. Qual que é a corrente? 0,5. E 2 vezes o raio, a distância, que é em metros, 0,5. Então, 2 vezes 0,5. O que nós vamos fazer agora? Multiplicar. Ou então, podemos o quê? Simplificar. 0,5 dividido por 0,5 vai dar 1. 4 dividido por 2 vai dar 2. Eu conservo o π vezes 10 a menos 7. T vezes M dividido por A, que é a unidade, né? T é a constante do campo magnético, M da distância e A da corrente. O 2. Com base em seus conhecimentos, de acordo com o texto, assinale a alternativa correta em relação às linhas de indução. Então, quais são? As linhas de indução são sempre fechadas e representam a tangente dos vetores de campo magnético. Tem lá no início, na primeira folha lá, tem isso aqui, ó, falando sobre as linhas de indução. Então, é a alternativa C.